Essa suspeita de inconsistência nas informações reforça o argumento da oposição de que o GSI foi conivente com os atos do dia 8 de janeiro, Janaína? Eu penso que é mais um indício, né, que precisa ser analisado no conjunto dos demais indícios. O que chamou muito a atenção nessa história toda? O fato de os vídeos que foram publicados aqui pela CNN, num primeiro momento, terem sido mantidos sob sigilo. Então, nós temos que olhar, né, como é que foi o comportamento do governo relativamente às imagens, né, do dia 8, as imagens ali internas do Palácio e esses relatórios. Não dá para nós fazermos uma análise separada. Estranhamente, diferentemente do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, o Poder Executivo decretou sigilo sobre as imagens, num comportamento contraditório com as críticas feitas pelo próprio presidente Lula, antes de eleito, com relação ao comportamento do ex-presidente Bolsonaro, que tinha aquele hábito incompreensível de decretar sigilos de 100 anos. Ele decreta sigilo. Quando o CNN publica as imagens, né, numa circunstância que gera estranheza, porque o ex-ministro, um homem muito ligado ao presidente, estava ali praticamente fazendo um passeio com os invasores, aí o governo muda o discurso, diz não, na verdade nós não sabíamos que havia imagens, né? Não havia esses vídeos, quando nós pedimos negaram os vídeos. Bom, mas se não havia os vídeos, como é que se decreta sigilo sobre algo que não existe? Então, nós temos que avaliar esse comportamento, né, que sugere um trabalho para esconder os vídeos, com essas alterações sucessivas, aí depois, né, do conhecimento dos vídeos, dos relatórios, numa tentativa, né, de fazer os outros poderes crerem que ninguém ali, né, do âmbito do executivo tinha sido alertado acerca do que aconteceria ou havia grandes riscos de acontecer. Então, é um indício forte que precisa ser analisado no conjunto da obra. Muito bem, indício forte. Alessandro, essa suspeita de inconsistência nas informações do relatório do GSI reforça aquele argumento da oposição de que o GSI sabia ou foi conivente com os atos do dia 8 de janeiro? Bom, primeiro, boa tarde, Lu, boa tarde, Janaína, boa tarde, Gabi, Poit. Tem alguns elementos importantes. Eu acho que o primeiro deles, que eu sempre começo dessa forma, né, enumerando esses elementos, que o ataque do 8 de janeiro foi à esplanada, ou seja, não foi só o Palácio do Planalto. Então, foi um ataque generalizado aos poderes. Eu não sei, aliás, se o Palácio do Planalto foi o primeiro a ser atacado. Acho que o Supremo, se não me engano, foi atacado em primeiro lugar, né? Então, é importante a gente primeiro começar desse ponto. Segundo lugar, nós temos que diferenciar agentes públicos dos órgãos públicos do governo, né? Há suspeitas, logicamente, aí com relação às imagens. Eu já posso dizer aqui com segurança que órgãos de segurança, com tendência geral dos órgãos de segurança, quase sempre é querer decretar sigilo de tudo. Eu já trabalhei com órgãos de segurança, conheço qual é a mentalidade desses órgãos de segurança. Os agentes públicos que trabalham nesses órgãos de segurança, no âmbito do governo federal, as pessoas se conhecem. Então, todo um cuidado a ser tomado aí. Tem um conjunto de informações aí, concordo com a Janaína. Nós temos que levantar informações, tem muita zona obscura ainda com relação aos fatos. Temos que separar da questão do governo, porque, veja, uma coisa é um agente ter se comportado de maneira ilícita, aí você tem que levantar os dados, verificar se abre processo administrativo disciplinar, se vai ter processo judicial, se houve participação efetiva com relação ao caso. E outra coisa é falar do governo propriamente, ou seja, como se fosse um comando de governo, que é o que a oposição tenta fazer de alguma forma, às vezes, que é dizer, olha, vocês sabiam. Bom, sabia do que exatamente? Deixa eu te entender, você está querendo dizer que uma coisa é o agente do GSI, no caso o general G. Dias, só para dar nome e o nosso telespectador entender. Uma coisa é o general G. Dias ter agido que tem que ser apurado incorretamente, ter decretado o sigilo e ter deixado um relatório inconsistente, e outra coisa é o governo. Isso, porque fica parecendo que haveria... Qual é a principal argumentação da oposição? É que haveria uma espécie de articulação
dentro do governo, pelo menos essa suposição por trás dos argumentos, de que todo mundo sabia que iria ter uma espécie de ataque no Palácio, que eles deixaram esse ataque acontecer para ter uma espécie, sei lá, de lucro com relação a esse ataque. Olha, o argumento ele é muito absurdo, porque, primeiro, não foi um ataque só ao Palácio, foi na esplanada dos ministérios. O que nós temos que verificar é se ocorreram omissões específicas, inclusive de agentes que hoje estão trabalhando no governo federal. E esses agentes devem ser punidos. Me parece que o governo tem aí tido uma atuação de buscar responsabilização, de tentar levantar informações. É claro, nós podemos questionar, olha, tem sigilo aqui, tem coisas que estão sendo aceitas nesse exato momento. O próprio ministro da Casa Civil já disse que vai liberar informações também. É claro, tem pressão da sociedade que quer a informação o mais rápido possível, mas tem uma dinâmica política que me parece ser um pouco diferente, por exemplo, do governo anterior. Muito bem, Poit. Primeiro, boa tarde, Lu, minha amiga Janaína, doutora Gabriela, Alessandro, você que está em casa assistindo a CNN. Hoje eu estou fazendo à distância também, na estreia. Espero que a internet esteja boa, vocês estejam ouvindo bem aqui a nossa CNN, o nosso grande debate. Lu, eu vou ler uma das manchetes de um dos jornais de hoje. Faz referência ao jornal Globo, Malu Gaspar. Ex-GSI de Lula falsificou o relatório do 8 de janeiro, enviado à Comissão de Inteligência do Congresso. A gente pode dizer que ele se omitiu, a gente pode dizer que ele errou, mas a própria Basília disse da suposição dele ter falsificado o relatório. Isso não tem cabimento nenhum, gente. A doutora Janaína colocou muito bem aqui. É uma série de coincidências, é mais um indício. Vamos lá. Aquelas imagens do G. Dias ninguém sabia, sabe? Ninguém tinha visto. Se não é a CNN para dar um furo de reportagem e divulgar, ninguém ia pedir a quebra de sigilo. CNN foi lá, divulgou. Nossa, agora vamos quebrar sigilo. Meu querido, a sua voz está ótima, a internet está perfeita, mas eu vou te interromper rapidamente, porque o nosso presidente está falando agora, o presidente Lula, está falando sobre a votação de ontem, tanto na Câmara como de hoje no Senado. Vamos ouvir. A terceira coisa, o Zanin. Você já esperava que eu indicasse o Zanin? Eu acho que todo mundo esperava que eu fosse indicar o Zanin, não só pelo papel que ele teve na minha defesa, mas simplesmente porque eu acho que o Zanin se transformará num grande ministro da Suprema Corte desse país. Eu conheço as qualidades como advogado, conheço a qualidade dele como chefe de família e conheço a formação do Zanin. Ele será um excepcional ministro da Suprema Corte, se aprovado pelo Senado, e eu acredito que será, e eu acho que o Brasil vai se orgulhar de ter o Zanin como ministro da Suprema Corte. Acabou. Senhoras e senhores... Presidente Lula, toda vez que eu chamo o presidente Lula, ele fala, acabou, é isso, Poit? Confirmando aí, inclusive, o presidente Lula confirmou ainda há pouco que o Rodrigo Pacheco já tinha falado mais cedo que Cristiano Zanin, então é aí o indicado dele. Mas, Poit, seguimos aqui com o tema GSI. Perfeito, Lu. Só retomando o assunto anterior, as manchetes são variadas, desde que ele errou, omitiu, ou essa manchete que eu li aqui, que o ex-GSI de Lula falsificou o relatório do 8 de janeiro. E ele simplesmente esqueceu de colocar que ele teve 11 avisos do perigo da invasão e da confusão. E como a doutora Janaína colocou muito bem, aconteceu um episódio parecido com as imagens. Lembra dele servindo água, abrindo as portas? Ninguém descobriu isso. Quando foi a CNN revelar, abre-se o sigilo. Aí o Lula disse que não sabia. Aí o G. Dias, nossa, como assim ele não sabia? Fiquei surpreso dele falar isso. Mais um episódio igualzinho. Se não é a imprensa para revelar, junto com essa comissão de inteligência do Congresso, ninguém ia quebrar o sigilo desses relatórios inconsistentes da ABIN. Mais uma vez, mais um indício. Então, Lu, a situação vai ficando complicada. Obviamente, como a doutora falou muito bem, não é a prova cabal, está feito e concluído o caso, mas é mais um indício para a gente desconfiar que muita gente sabia. E com perdão, doutor Alessandro, meu colega aí com sempre um ótimo debate,
o governo começa sempre a se esconder atrás daquele negócio. Não, mas isso não é do governo. Isso, olha, eu não sabia que o G. Dias fez isso, eu não sabia daquilo. Puxa vida, até quando a gente vai ficar com esse Brasil do eu não sabia? Muito bem, Gabriela. Oi, primeiro boa tarde, Lu, Janaína, Alessandro, Poit e a todas e todos que estão nos acompanhando. Bom, eu acho que de alguma forma eu concordo um pouco com o que cada um aqui falou, acho que dá para a gente chegar num consenso. Primeiro ponto, né? Como é que funciona a questão, já que voltou a história dos vídeos, né? Como é que funciona aí o acesso aos vídeos, né? A lei de acesso à informação. Então, as pessoas pedem para ter acesso aos vídeos, houve muitos pedidos de acesso aos vídeos do Planalto, o próprio GSI decretou lá o sigilo de 5 anos e negou acesso aos vídeos. Então, poderia ter se recorrido até chegar à CGU, e o ministro Carvalho, que é o ministro da CGU, ele já tinha, posteriormente, quando os vídeos até foram revelados, ele falou, olha, se tivesse chegado, né, em grau de recurso na CGU, a gente teria dado acesso aos vídeos, porque a CGU se posicionava a favor de que os vídeos fossem liberados. Então, não quer dizer assim, porque a CNN revelou, porque a CPI, que a gente teria acesso aos vídeos. Provavelmente, em grau de recurso, a própria CGU não deu tempo, né? A CNN foi mais rápida, não deu tempo da CGU liberar. Primeiro ponto. Segundo ponto é com relação a essas revelações de que os relatórios foram alterados. Pelo que eu entendi, a gente só tem acesso de falas de deputados e é dito na imprensa, houve 3 retificações, né? Primeiro foi liberado um material, depois eles liberaram mais um segundo material, depois que o general Gonçalves Dias já tinha saído, e depois um terceiro material. Então, precisa ver qual vai ser a justificativa para que tenham sido, né, distribuídos 3 materiais diferentes. O governo alega que é uma retificação, a oposição diz que há adulteração. Eu sou sempre a favor de ouvir os 2 lados da história. Acho importantíssimo que a CPI convoque o general Gonçalves Dias para que ele dê a versão dele também, para a gente entender. E eu acho que o principal nesse ponto é a gente entender, bom, se ele foi notificado, né, se houve mesmo esses 11 avisos, se ele tinha ciência, o que ele fez para evitar? Porque é muito importante as atitudes que ele tomou, né? O fato de ele ter sido avisado é uma coisa, mas ele tomou atitudes com relação a isso. Eu acho que é isso que, quando ele for à CPI, ele vai ter a oportunidade de explicar, e aí a gente pode voltar aqui e comentar de novo. Muito bem, até porque Janaína falou aqui, começou falando hoje, estreou aqui nesse segundo bloco, falando um pouco da cautela, né, que tem que ter, né, Janaína? Aprendo muito com vocês aqui da área jurídica, porque vocês falam muito sobre indícios, e aí os indícios precisam de investigação e é preciso, nesse primeiro momento, uma cautela na hora de falar, né, Janaína? Sim. Sim, nós temos que ter a cautela para os 2 lados, né? Quando o doutor Alessandro, por exemplo, fala, não, mas olha, o que o ministro fez não implica o governo. Mas nós temos que olhar, né, como um espelho, porque o documento encontrado na casa do ex-ministro Anderson Torres, que no momento era secretário de segurança do governador Ibanez, ele é atribuído ao ex-presidente Bolsonaro. E, inclusive, foi incluso, né, no procedimento, no processo já no âmbito eleitoral, que objetiva torná-lo inelegível. E o ministro G. Dias, né, é um general que acompanha o presidente Lula desde seu primeiro mandato, inclusive serviu a ex-presidente Dilma também. Então, existe uma proximidade muito grande. Então, por que eu estou fazendo esse comentário? A cautela, ela tem que valer para todos os lados, né? Nós não podemos adotar um procedimento diferente para um lado do que olhamos para o outro. O que mais acontece nesse país? Eu acho que esse cuidado tem que ter, porque a pessoa que tem um cargo de poder, ela fica muito exposta, em todos os sentidos. E então tem que ter mais cuidado ainda, né? Para a gente não cometer injustiça.